A lenda pessoal é aquilo que você sempre desejou fazer. Todas as pessoas, no começo da juventude, sabem qual é a sua lenda pessoal. Nessa altura da vida, tudo é claro, tudo é possível e não temos medo de sonhar e de desejar tudo aquilo que gostaríamos de fazer. Entretanto, à medida em que o tempo vai passando, uma misteriosa força começa a tentar provar que é impossível realizar a lenda pessoal. Essa força parece ruim, mas na verdade está ensinando a você como realizar sua lenda pessoal. Está preparando seu espírito e sua vontade, porque existe uma grande verdade nesse planeta. Seja você quem for, quando quer com vontade alguma coisa, é porque esse desejo nasceu na alma do universo. Então, tenha vontade de vencer, de conquistar, de ampliar seus conhecimentos e habilidades. Se supere. Essa é sua missão na Terra. Vamos entender essa conjuntura, tá? Esse cenário que vocês se encontram. Aos pouquinhos eu vou falar da classe social, né, das desigualdades. Aí vamos aqui. Então, essa é a introdução, tá? Então, esse trabalho é voltado para a formação do trabalhador no século XXI. Nós estamos, nesse momento atual, no capitalismo financeiro. A gente já vai ver as fases do capitalismo, tá? E inserido nas classes sociais C, D e E, que é a nossa classe social. Então, nesse momento, eu estou contextualizando vocês, tá? Dentro da estrutura social, tá bom? A gente tem aqui, ó, a classe A e B está lá no topo, que a gente chama de burguesia, que é o empresariado, né? Que a gente fala assim, aquele fulano lá é rico, tem dinheiro, mora lá em frente à praia, né? Então, essas são as classes A e B. Nós somos classe C, D e E. Quem está na escola pública, tá? Está nessas classes, tradicionalmente. Realmente eu não conheço, enfim, nenhum jovem da classe trabalhadora que esteja em escolas de classe A e B, ou vice-versa, tá? Então, é importante a gente conhecer o contexto histórico em que a gente está inserido, as desigualdades que permeiam a sociedade, né? Por que existem essas classes sociais, né? A hierarquização do mundo do trabalho, a importância do conhecimento para a superação das desigualdades e a questão da mobilidade social. Também vocês vão lembrar, né? Desses vídeos que nós comentamos, né? E que foi a existência de processos sociais, que é o conflito, cooperação, competição, a existência das classes sociais, dos meios de produção, o pensamento escravista, que hoje a gente pode falar em racismo estrutural, que é um conceito que eu não vou trabalhar agora de uma forma aprofundada para não fugir muito dessas apostilas aí. O Leone, né, colocou na época, ele falou, diante da discriminação, a pessoa paralisa, não consegue agir. E o Gabriel colocou muito bem, tem voz quem tem poder. Não só voz, né? Quem tem poder econômico, quem tem poder político, né, consegue falar, se colocar, né? E quando a gente fala de trabalho, é importante ter esse conhecimento de como a sociedade brasileira é conformada, né? Então, nós estamos divididos em classes sociais. Mas o que é isso? Vamos entender, né? Aliás, coloquei aqui 3 questões importantes para a gente refletir, para a gente pensar, né? Por que existem classes sociais? O que significa isso, né? E desigualdades.
Por que existe a discriminação? Porque quando você fala em classe social, você fala em diferenças, né? Diferenças sociais, já que a gente está falando aqui de renda, de modos de vida, de condições materiais de existência, né? E a questão da hierarquização no trabalho é uma outra questão também importante que a gente vai ver, e que tem a ver com classe social, né? Dependendo de que posto, de que cargo você ocupa, né? Tem aí a questão da hierarquia, né? E do status e do poder, né? Aí eu trouxe para vocês aqui esses dados aqui de 2019. Aqui no topo está a classe A. Na classe A estão somente 2,7% da população. Se somos 210 milhões de pessoas, você faz as contas, né? Depois nós temos aqui a classe B, que corresponde a 4 a 13,9% da população. Depois nós temos a classe C, que corresponde a 30,6% da população. E a classe D, 18,6% da população. E aqui, na base, nós temos 23,9%. A gente percebe aqui uma melhorazinha, tá vendo? Né? Porque antes, seria um trabalho mais extenso, nós tínhamos aqui, na base, uma porcentagem da população muito maior. Mas ainda é muito irrisório, né? Essa diferença. Então, aqui, olha, sociedade dividida em estratos sociais. Então, até dentro dessas categorias, dessas classes, né, nós temos os estratos. Então, nós temos aqui o abaixo da pobreza, o pobre, a classe média baixa, a classe média, média rica, rica, e a classe bilionária, né? São 4 os conceitos que eu vejo como mais importantes, né, para a gente estar falando aqui dentro desse tema maior que é o trabalho. A gente está falando de classe, estratificação social, entender o que é mobilidade social, a importância dos movimentos sociais e a importância das organizações de categoria, que são os sindicatos, né? A classificação de classe social, ela vai variar conforme os impactos gerados pelas políticas de governo. Então, você vai ver que às vezes tem uma melhorazinha de uma classe para outra, né? Há uma mobilidade, ou seja, uma pessoa consegue sair daquela condição material, melhorar um pouquinho, né, a sua condição, então ela sai de uma classe para outra, né? Então, é difícil. Mas a gente ter esse parâmetro de classe social, principalmente da renda, do salário, que é o que a gente mais, né, tem na mão de compra, o poder de compra, né? Então, serve para ter maior consciência da sua posição, onde você está na estrutura social. A classe social, ela serve de parâmetro para você identificar. Quando você se contextualiza, assim, bom, eu estou dentro dessa classe social, isso significa o quê? Né? Quais as políticas públicas voltadas para essa classe social a qual eu pertenço? Né? Então, identificar se as garantias constitucionais estão sendo realizadas ou não nas políticas públicas e exigir qualidade. Né? Então, na educação, na saúde, enfim. Por exemplo, a reforma trabalhista e previdenciária. O impacto que as reformas ocasionaram, ela se diferencia
não teve o mesmo impacto na classe trabalhadora, na classe burguesa e na classe trabalhadora. São impactos diferentes, né? Então, é importante a gente ter esse conhecimento, né? E principalmente se a gente pertence às classes C, D e E, que está na base da estrutura econômica. Quando eu falo, né? Não está lá em cima, está mais para aqui para baixo, né? E é definida como classe trabalhadora. Estas classes, elas estão mais submetidas às políticas públicas de educação, saúde, trabalho, programas sociais, né? Então, você tem o Bolsa Família, né? Você tem o ProUni, né? Na área de educação, você tem o SUS na área da saúde, né? Você tem a escola pública. Então, é importante, por que as pessoas falam, a escola pública é mais fraca que a escola particular, né? Isso tem a ver com políticas públicas, e políticas públicas diferenciadas por classe, né? É importante para você entender a classe social, como é que se classifica. Eu trouxe aqui alguns critérios, tá? Para se estabelecer a classe social de uma família, né? Então, a renda familiar, né? Todo mundo trabalha, a soma dos salários, quanto é que dá, né? Aí você vai lá na tabelinha. Os bens duráveis, se você tem carro, se não tem, se você tem geladeira, televisão, se a sua casa é própria, se não é, né? Então, os bens duráveis, bens móveis e imóveis, né? O nível de escolaridade, né? Seus anos de estudo, se tem ensino fundamental, ensino médio, graduação, pós-graduação, né? O número de cômodos da casa, quantos cômodos tem sua casa? Tem um banheiro, um quarto, uma sala, uma cozinha, ou mais que isso, né? O saneamento básico, se a sua casa tem o saneamento básico, né? O esgoto, a água, a luz, né? A urbanização do local de moradia, se a rua é asfaltada, se não é, o poder de compra, e aí eu falo da cesta básica, e qual é a qualidade dessa cesta básica, não é? Porque se você chegar no supermercado, você vai ver que tem arroz de vários preços, né? Você tem alimentos de várias qualidades, até a carne, mais barata, mais cara, né? Então, o tipo de transporte, o serviço de saúde, da educação, né? E o lazer. O quanto de lazer você pode ter com o seu salário, com a sua renda. E além de outros critérios, tá? Eu trouxe esses assim mais, vamos dizer assim, mais são vistos, né? Então aqui tem a faixa salarial. Essa faixa está sempre mudando, como eu falei. Você tem o aumento do salário mínimo, né? Houve também um impacto com o auxílio emergencial para quem recebeu. Tudo isso, tudo isso impacta, né, a definição de classe, né? Mas você vê aqui o ano está bem pertinho da gente, 2018 e 2019. Você veja que 2008, ou seja, 10 anos antes, você tinha aqui uma relação de valores, né, de renda, e aumentou um pouquinho, né? Então, quem ganhava em 2008, 2009 até 830 era classe baixa, né? 10 anos depois, a pessoa que ganha até R$ 2.000, né, 1980, continua na classe baixa, mas teve um aumentozinho aí de renda, né? Mas quando você fala assim, classe baixa, é o poder, tudo aquilo, né? O poder que você vai ter de adquirir bens, né? De viver, né? De dar manutenção à sua casa, à sua vida,
né? Você veja aqui, ó, a classe alta, que está no extremo, né? Então, em 2008, quem ganhava mais de 10 mil reais era a classe alta, né? 10 anos depois, que a pessoa ganha mais de 23 mil reais. Você veja que a qualidade de vida de uma pessoa de classe alta, ela não mudou. Assim como não mudou a pessoa que está lá no outro extremo, na classe baixa. Mas aí você veja o tipo de vida, né? O nível de qualidade dessa vida, não é verdade? Tá. Aqui ainda. É importante também, é importante a gente falar de consciência de classe, tá? Então, alguns conceitos são centrais na sociologia, e dentre esses é a consciência de classe. Então, você ter conhecimento de onde você está, se posicionar dentro da estrutura social, né? É importante. Então, se chama consciência de classe. Então, a partir ou juntamente, né, com esse conceito, a gente tem as classes sociais, né, que é o conceito de classe social, e ideologia, que é o estudo do conjunto de ideias, né, que forjam essas doutrinas que a gente aprende aí, né, capitalismo, liberalismo, né, e tantas outras coisas. Alienação é outro conceito importante dentro do que a gente tem de consciência de classe, né? A consciência de si, né, é o reconhecimento de sua classe no contexto do sistema capitalista. Por quê? As classes sociais, elas partiram dessa divisão dentro do sistema capitalista, né? Então, assim como os empregadores, né, eles criam estratégias de controle e domínio sobre a classe trabalhadora também precisa se unir, né, para poder reivindicar com força os seus direitos, né? Ainda dentro dessa questão da consciência de classe, né, ela é uma necessidade. Para o filósofo alemão contemporâneo, George Lukács, a consciência de classe é um fenômeno possível apenas no capitalismo, como eu falei, né? A consciência de classe garante a união. Reconhecer-se, no caso da classe trabalhadora, né, enquanto trabalhador, querer uma mudança é o fundamento da consciência de classe. Então, aqui, ó, sociedade dividida em estratos sociais. A única diferença, que eu não falo muito, até por conta que é tanta coisa para falar e eu não falo, mas sempre está lá para ser colocado, a questão das castas na Índia, né? A única diferença é que ainda, vou falar só de Brasil, nós temos a possibilidade da mobilidade social. Na Índia, não. Na Índia, se você, por exemplo, aqui é classe, lá é casta. Então, você nasceu, por exemplo, como é Dalit, Sônia, tem os Brahmanes, só lembro dos Brahmanes, que é o topo, que é a classe AB, vamos dizer, tá? E quem está lá na base, que são, eu esqueci o nome, tá? Quem está na base, na casta ali de baixo, as profissões, elas são marcadas pelas castas. Então, não adianta sonhar. Você não pode projetar, não adianta. Você nasceu naquela casta, você vai morrer naquela casta e você só vai poder trabalhar de acordo com o que aquela casta dá. Então, percebe? Aqui, lá é totalmente inflexível, rígido.
né? Não tem como, não se muda, não se faz isso. Aqui já existe a mobilidade social através de que instrumentos? Um deles é o estudo. Então, se você termina o fundamental, você consegue um trabalho ali dentro daquelas exigências, né? Para você trabalhar normalmente, como atendente e tal, é exigido o ensino médio. Hoje, no mundo do trabalho, todos têm que ter ensino médio, né? Então, é o mínimo, tá? Se você quiser, mas aí você não pode trabalhar em tudo que você quiser, tá? Então, para você, dependendo do que você quiser, você tem que ter mais cursos, mais estudo, né? Então, por exemplo, curso técnico, o que significa? Eu já coloquei esse material lá explicando a diferença entre empreendedorismo e curso técnico, coloquei lá em matéria, é só vocês se interessarem em ver. Então, o curso técnico vai te dar uma amplitude maior, né, de escolha de trabalho. Então, se eu vou fazer técnico de enfermagem, eu vou poder trabalhar em hospital, clínicas e outros lugares. E como técnico em edificações que eu fiz, eu posso trabalhar em obra, em empresas de arquitetura, né, que eu trabalhei. E o meu salário será melhor. Então, as condições materiais de existência, né, elas são condicionadas à renda, né? Quando você fala em desigualdade socioeconômica, quando você fala em estratificação social, quando você fala em classes sociais, você está falando de renda, né? Até aí, beleza, né? Vocês vão lembrar aqui do Uruanan Jackson, que participou desse documentário do Tribunal Superior do Trabalho, ele agente de portaria, né? E ele então dá o testemunho dele de discriminação racial. Ele é uma pessoa invisível, né? É negro, está numa categoria de trabalho subalterna, então ninguém olha nem para ele, sabe que ele está ali para atender, ó, vai para aqui, vai para ali, né? Igual assessorista de elevador. Né? Então, dependendo também do tipo de trabalho que você tenha, você terá mais visibilidade na sociedade ou não, né? E até coloco aqui, ó, Leone observou que diante da discriminação a pessoa paralisa, não consegue reagir. O Gabriel Vitor concluiu que quem tem poder tem voz. Já tinha colocado ali. E aqui a base econômica, né? Como é que se estrutura a nossa base econômica, o nosso ciclo econômico. Então, você tem aqui o processo produtivo, né? Então, produzir a, a mercadoria, né? Distribuir e consumir. Então, até ir para as lojas que a gente conhece, porque nós, como consumidores, a gente só conhece as lojas. Nós não conhecemos as fábricas de todos os objetos que a gente compra. Né? A mesa que você tem dentro da sua casa, da onde veio, quem fez, né? E qual é o lugar dessa fábrica, em que condições trabalham esses marceneiros, né? Que fez aquela mesa, por exemplo. Né? Então, a produção, como foi produzida, né? Então, você logo se remete às condições desse trabalhador, o salário dele, né? Se ele tem plano de saúde, né? Se ele tem segurança, né? De saúde ou não, se ele tem acesso, os filhos têm acesso à escola ou não, né? Depois você tem a questão da distribuição. Aí a gente poderia falar até dos caminhoneiros. Quando você vê caminhoneiro em greve, por quê? Né? Então, o preço da mercadoria também está ligado ao transporte. Então, só aqui, nesse processo produtivo,
a gente teria ali aí um monte de aula para poder entender, né, como acontece cada coisa dessa, né? É aqui os modos de produção capitalista. Então, você tem as forças produtivas, que é da atividade humana, né? Então, é o trabalho, a matéria-prima usada, né, para fabricar a mercadoria, e as ferramentas, os instrumentos de produção, que são os meios de produção. O que que acontece? O que que aconteceu? Também a aula seria maior ainda, mas não adianta que eu vou falar. Mas seria melhor se eu tivesse colocado no slide, né? O que que acontece? Você tem até a Idade Moderna, né? Vamos lá, na Idade Média, você tem o servo e você tem o escravo, né? Você não tem trabalhadores livres, não existe operário, não existia isso, tá? Mas o que que acontece? Ao longo do tempo, principalmente no século XVIII, lá na Inglaterra, quando eles criam maquinários, eles começam a substituir o trabalho artesanal, né, de quem fabrica a coisa, pela máquina. E aí, o que que acontece? Essas pessoas que vão ser chamadas de burguesia, de burgueses, eles chegam para esses artesãos e falam assim: olha, você não precisa mais fazer um sapato nessa maquininha aí que você tem dentro da sua casa. Você vem trabalhar na fábrica, eu te dou o maquinário que é meu, né? E eu te pago um salário por isso. Pronto, acabou. Ali começa um sistema capitalista, né? Que vai. Poderia ser muito legal, mas foi extremamente danoso, né, para toda essa classe operária, né, para esse proletariado que emerge. Por quê? Porque esse capitalista, esse burguês, ele vai criar suas fábricas, suas indústrias, mas sem levar em conta as condições desse trabalhador, né? Condições de trabalho, condições de salário, de forma que essa pessoa tivesse o mínimo decente para viver e a sua família. Então a gente vai ver coisas assim terríveis, né? Então você veja aqui, só de falando de forças produtivas já é coisa beça. Depois, então, aí eu já falei aqui das relações de produção, né? Que são os proprietários dos meios de produção, como eles vão olhar e se relacionar com os trabalhadores, que é a força de trabalho. Aí, só para vocês terem uma ideia, né? Eu acho que eu já dei esse slide no ano passado, mas vale a gente relembrar, né? A diferença de salário, tá, gente, em relação a estudo, né? Então, você tem aqui a questão da desigualdade, né? Que ela se manifesta no salário, né? Então, você tem aqui o salário de um pedreiro. Então, pedreiro, a escolaridade exigida é ensino médio completo. Às vezes, e a maioria das vezes, ele também não tem um curso para aprender a fazer obra, ele aprende na prática, com seu pai, seu tio, né? Sem estudo a gente não avança. Então, vamos estudar, né? Aí você veja aqui a pessoa que fez uma faculdade, aí no caso, dentro da construção civil, né? Um engenheiro civil. Olha a diferença. De um salário de 1.584 iniciais, você salta para um salário de 6.600 reais de inicial, salário inicial, tá vendo? Né? E a idade média já diminui para 28 anos, né? Ó, a jornada de trabalho é a mesma. Só que o pedreiro, a pessoa que é pedreiro, ela vai ter, né, uma carga de trabalho maior, né, mais pesada, enfim. Então, o salário define o poder de compra, o acesso ao lazer, o acesso a bens culturais, né? Então, vamos lá. Aí, falando ainda da desigualdade.
O mundo do trabalho, ele é hierarquizado e o poder é estabelecido a partir de cargo e salário. E essa hierarquia e relações de poder podem ser exemplificadas nos espaços físicos. Essa foto, gente, ela é mais usada do que beber água, sabe? Porque realmente ela diz tudo aqui, né? Dessas condições de trabalho das classes C, D e E. Então, você tem aqui, a, se não me engano, que eu realmente não me lembrei de fazer, mas se não me engano, essa foto foi tirada lá no Rio de Janeiro, no Recreio, Sônia, lá pelo Recreio, pela Zona Oeste do Rio de Janeiro, tá? Então, você tem esses condomínios aqui de luxo. Se você reparar, todas as varandas têm piscina, né? E no muro, separado por um muro, você tem aqui a comunidade. Aí veja, quem é que trabalha nesses condomínios de luxo? São as pessoas da comunidade, né? Porém, os salários são diferenciados, né? Porque a renda que a pessoa recebe não comporta, não dá para ela ter o mesmo estilo de vida, né? Dessas pessoas daqui. Então, é a segregação socioespacial, onde aprendemos sobre como os espaços são hierarquizados, né? Então, são os fatores econômicos, políticos, culturais, né? Aí você vai ter também a questão da regionalidade, né? Ah, fulano mora na periferia. Observamos de forma clara a segregação socioespacial, onde a sociedade se diferencia de acordo com suas classes sociais, né? Os bairros vão tomando a forma de acordo com as políticas públicas de saneamento, urbanização, de acordo com a capacidade de investimentos privados para a construção e manutenção da casa onde se mora, né? Então, você vai ter bairros sem asfalto, né? Sem urbanização, sem um transporte organizado, né? Então, assim surgem bairros com ruas asfaltadas e casas e prédios bem acabados, e bairros onde não há saneamento, eu já falo antes, né? Ruas asfaltadas e tal, muitas delas carecem de acabamento. E eu esqueci aqui de colocar a questão da água e da luz, né? Porque também tem bairros que não tem calçamento, não tem urbanização, e o saneamento básico e a água e luz é terrível também, porque o poder público não investe, não cumpre o seu dever constitucional, né? Já estamos aqui acabando. As desigualdades socioeconômicas se concretizam no contexto do arranjo urbano. Esse cenário ocorre nos países capitalistas. A renda, o salário, orienta a localização e o tipo de moradia, o poder de compra de cesta básica, dos móveis, do vestuário, dos recursos para educação e lazer. Olha, gente, até o tipo de comida, sabia? Deixa eu voltar aqui só um minuto. Até o tipo de comida. Eu já mostrei para vocês também esse livro aqui, que eu gosto muito, da Sônia Mendonça, né? Onde ela conta o desenvolvimento do capitalismo aqui no Brasil, né? Então, no livro A Industrialização Brasileira, a Sônia ela mostra como foram criadas formas de controle do proletariado. E por que eu sou tão... Eu queria tanto que vocês conseguissem entender que essa forma de controle, que antes era numa vila operária, agora está sendo através da educação pública. No momento que vocês não têm uma boa formação, um bom conteúdo, quando vocês forem para o mercado de trabalho, os melhores empregos vai ser complicado para pegar, não é? Por quê? Para você ter o melhor salário e você ter o melhor
uma melhor posição, você precisa de conhecimento. Hoje, o capital, o ouro, não está na barra, mas está naquilo que você pode mostrar de conhecimento, na sua capacidade, né, de interpretar, de sintetizar, né, de raciocinar, né, de criar. Então, o conjunto de conhecimentos que você demonstrar para a classe burguesa vai orientar todas as oportunidades que você tiver. E o que está sendo feito? Está sendo feita exatamente um projeto de destruição da educação pública, para que a classe trabalhadora não tenha acesso às oportunidades sociais. Então, não é para vocês pensarem na faculdade. Não é. Mas professora, tem o Enem. Mas quem é que vai passar no Enem? Aquela juventude que está tendo todos os recursos, e quando eu falo recursos, né, é o estudo realmente sério, né, é dedicado ali, com professores ali que estão dando aula, estão dando bons conteúdos, ou os alunos que estão estudando pela apostila e só pegando a resposta dada. Não vai conseguir entender lá, né? Porque o Enem ali não dá, você não vai copiar de onde. Você vai ter que entender aquilo que está sendo colocado para você. Então, hoje o controle está pela baixa qualidade da educação, né? Então, esse trabalhador, lá no início, que são esses escravos, os camponeses, né, que vinham do campo para a cidade, que estavam começando, né, a cada vez mais ser urbanizada, né, as pessoas pobres, precisava ser controlado e vigiado, porque o proletariado, ele surge nessa base já, né? Então, eram os imigrantes, os ex-escravos, as pessoas pobres, e essas pessoas já eram vistas pela essa classe burguesa como pessoas perigosas, pessoas que poderiam se insuflar, né? Pessoas que poderiam não aceitar aquelas condições de trabalho, né, de emprego, então tinham que ser controladas. Aí surgem as vilas proletárias, onde você tinha horário de entrar e sair, né? Os bairros proletários, a educação voltada para a obediência, submissão e desmotivação à educação continuada. Então, isso vem desde o século XVIII, duas classes, dois tipos de escola. Depois, na década de 30, com o governo Getúlio Vargas, você vai ter o mesmo tipo de projeto e continua o mesmo tipo de projeto. Duas classes, né? Quer dizer, agora temos mais, mas enfim, na verdade, duas classes, classe trabalhadora, classe burguesa, né? Dois tipos de educação, né? Aqui eu trago, para vocês terem uma ideia, desses primeiros trabalhadores, né? Classe trabalhadora do início do século, né? Final do século XIX, início do século. E aqui, esses aqui são cortiços, são lugares, né, muito pobres, onde as pessoas moravam, né? Não sei se algum professor de português já passou esse livro para vocês, é interessante ler, né, que é o Cortiço, de Aloísio de Azevedo. Fala dessa realidade. Aqui eu trouxe mais foto para vocês verem, né? Aqui você já tem uma vila também operária, mas você vê que já a condição é um pouquinho melhor, né? Aos 13 anos, eu li esse livro aqui, As Vinhas da Ira, que trata dessa questão dos trabalhadores, né? Onde aqui, no caso, essa família de trabalhadores do campo, eles são expulsos da terra por conta da automatização, né? Entra os maquinários, então aqueles trabalhadores do campo, eles vão sendo substituídos pelos maquinários, né? Pelas máquinas, né? E aí eles começam a se desagregar, porque as condições de vida começam a piorar cada vez mais, né?
Aqui eu trouxe uma notícia de Arraial do Cabo. Não sei se vocês conhecem esse WordPress, né? Esse site. Me Deixa Desabafar. É onde o autor fez um artigo sobre Arraial do Cabo, mostrando o morro da Coca-Cola, onde, segundo o autor, muitas famílias vivem em situações bem ruins. Casa sem estrutura, falta de emprego e até mesmo sem um pão de cada dia. A cada beco que entramos, uma surpresa diferente. Casas não possuem sistema de tratamento de esgoto, o mesmo é despejado diretamente na rua, no local onde crianças e animais brincam o dia todo. Moram no Morro da Boa Vista, Morro da Coca-Cola, e você tem na planície, que eu chamo, né, na rua, aí você tem casas com mais urbanização, né, com melhores condições. Isso daqui, gente, não é natural. Essa desigualdade socioespacial não é natural, né? Mas já está acabando. É só foto aqui para colocar, tá vendo? Então, a Arraial do Cabo observamos essa segregação. Na Praia Grande e Prainha, vemos casas e condomínios de luxo, a maioria de propriedades veranistas. Pessoas que moram em outros estados e compram casas em Arraial para veraneio. Vocês devem conhecer também, né? E, no final dessa primeira parte, a gente tem aqui as classes sociais, né, que surgem com o sistema capitalista e salário. Para entender o conceito de classe social, voltemos à Idade Média para entender o processo de surgimento das classes sociais e constatar o vínculo entre capitalismo e escravidão. A escravidão metamorfoseou-se ao longo do tempo através das mudanças no sistema de produção. Então, na verdade, antes era escravidão pelas correntes, né? E agora a escravidão é pelo salário. Então, você é livre, mas a sua liberdade, ela é cerceada, né? Pela ausência de conhecimento, por baixos salários, que não deixa você avançar, né? Então, para terminar, essa mensagem constante: investir em educação de qualidade é o único caminho para que você possa realmente fazer essa mobilidade, né? É o único caminho para você realmente, quando chegar aos 30 anos e tal, vocês terem uma condição de vida bacana, vocês possam sonhar e realizar sonhos.